Seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Programação. Meu nome é Leonardo Leitão e hoje nós vamos iniciar a série de padrões de projeto. E para começar, eu vou fazer de cara uma pergunta. Qual é o padrão de projeto mais utilizado na web? Você arrisca um chute? Eu vou dar uma dica para facilitar. Possui a letra V no nome. E agora? Fácil? Se você pensou no padrão arquitetural MVC, realmente passou perto. Mas eu não acho que seja o campeão. Eu sei que a resposta para essa pergunta é um tanto quanto subjetiva, até porque nós não temos estatísticas para isso. Mas eu tenho fortes indícios de que o padrão de projeto mais utilizado é o Observer. Por que Observer? Como você já deve ter percebido, explicar a importância desse padrão é muito simples. Acompanha comigo. Todo mundo concorda que a web é fundamental. E a web depende de JavaScript e JavaScript é fortemente baseado no padrão Observer. É uma simples questão de sobrevivência. O web precisa de JavaScript e JavaScript precisa do padrão Observer. Até a tão famosa técnica de comunicação assíncrona, o AJAX, ela é baseada em Observer. É importante deixar claro que o padrão Observer possui muitos sinônimos. Por exemplo, em JavaScript, ele é normalmente referido como Event Handler. Já em Java, é muito usado o termo Listener, mas eles representam o mesmo padrão. Aproveitando que eu falei dos sinônimos, já deve estar claro que esse padrão não é restrito a JavaScript e à web. Você pode implementar soluções fantásticas utilizando esse padrão em diversas linguagens. Nessa aula, faremos a implementação em Java. Partindo para o exemplo, implementaremos o padrão Observer usando como base um aniversário surpresa. Fiz questão de trazer um exemplo bem familiar, como o aniversário, para facilitar o entendimento de um padrão que tem um nível de complexidade relativamente alto. O foco da nossa história será direcionado para dois personagens e um acontecimento. Então, quais são os dois personagens da história? Primeiro é a namorada do aniversariante, e ela possui o papel de observer, ou seja, ela é interessada no evento. E segundo é o porteiro, que é o subject, ou seja, ele vai detectar o evento e notificar os interessados. E é claro que o evento que nós estamos interessados em observar é a chegada do aniversariante. A história é aquela velha conhecida. Todos os convidados estão no apartamento, esperando, curtindo, mas antes que o aniversariante chegue, é necessário fazer aquela logística que todo mundo já conhece. Ele chegou, apaga as luzes, faz silêncio, que agora é hora da surpresa. E aí vai. Em resumo, a namorada tem duas possibilidades para se preparar antes da chegada do aniversariante. Ou ela vai usar o padrão Observer, ou ela não vai usar o padrão Observer. A primeira opção é sem usar o Observer. Você conhece aquele tipo de mulher teimosa que quer as coisas do jeito dela? Pois é, esse é o caso. Não adianta falar. Ela colocou na cabeça que tem que ficar na janela, olhando, esperando até ele chegar. E ela vai ver, será que é ele chegando? Não, é o rapaz do segundo andar. E agora é ele? Não, é o fulano que chegou. E depois de 40 minutos, 1 hora de puro ócio, ela grita, ele chegou, apaga as luzes. E aí a logística da festa surpresa é desenrolada. Na segunda opção, ela usou o padrão Observer, muito mais inteligente. Ela pegou o interfone e ligou para o porteiro. Opa, seu Garcia, tudo beleza? Hoje é aniversário do meu namorado e o senhor poderia me avisar quando ele chegar? Obrigado. Pronto. Agora que está tudo acertado com o porteiro, só resta curtir a festa. Por quê? Porque algum tempo depois, o namorado chega, o porteiro interfona para avisar, ela é notificada e o ambiente para a surpresa é preparado. E aí, qual cenário você achou melhor? Ficar na janela esperando ou pedir para o porteiro avisar? Deu para perceber a vantagem do padrão Observer? Sem Observer, o interessado, no caso a namorada, fica em loop na janela na famosa espera ocupada. Com Observer, o interessado fica livre para fazer o que quiser e quando o evento ocorrer, ele será notificado para tomar as ações necessárias. Levando isso para um cenário mais tecnológico, da web, por exemplo, só para citar um exemplo, essa é a diferença entre uma requisição HTTP síncrona, na qual a página fica travada esperando a resposta, e uma requisição HTTP assíncrona, feita via AJAX, na qual a página continua livre para fazer outras atividades
E quando a resposta chegar, uma notificação será gerada avisando que o evento ocorreu. Pronto, agora que nós entendemos a importância do padrão Observer e compreendemos o exemplo que nós vamos implementar, chegou a hora de ir para o código. Antes de iniciar, deixa eu fazer só uma observação. Obviamente, esse é um exemplo que tem como principal objetivo a didática. Se você entender os princípios envolvidos, perfeito. Em outra aula, eu mostrarei o uso do padrão Observer em cenários reais encontrados nas aplicações, tudo bem? O que vocês estão vendo na tela é a estrutura do projeto que eu criei previamente. O nosso exemplo possui 5 artefatos de código, 4 classes e uma interface. A primeira classe que nós vamos implementar é chegada aniversariante event. Essa classe define todas as informações relevantes do evento, ou seja, ela carrega os dados do evento. Por exemplo, poderia ter quem disparou o evento, a hora que o evento ocorreu e tudo que for pertinente ao evento. Cada tipo de evento vai possuir suas próprias informações. Pegando como exemplo alguns eventos conhecidos de interface gráfica, o evento do clique do mouse tem um conjunto de informações específicas. Um exemplo de informação seria qual botão do mouse foi clicado, direito ou esquerdo. Se for um evento do teclado, dentro do evento terá a informação de qual tecla foi pressionada. E assim vai. Para o nosso exemplo, esse objeto é até opcional, mas fiz questão de incluir porque na prática é muito comum trabalhar com objeto evento. Para implementar essa classe, nós vamos criar a constante do tipo JavaUtilDate, que será chamada hora da chegada. Vamos criar o construtor que recebe hora da chegada como parâmetro. E para finalizar essa classe, vou criar um método get. Agora nós vamos definir a interface chegada aniversariante observer. Todos os interessados ou observadores têm que implementar um único método definido nessa interface, que é o método chegou. Esse método recebe como parâmetro o evento que é do tipo chegada aniversariante event. Agora nós vamos escrever a classe namorada e ela implementa a interface chegada aniversariante observer e define, obviamente, o método chegou. Já deve estar claro que o método chegou será chamado sempre que o evento ocorrer. Então é nesse método que o ambiente para a surpresa é preparado. Como a ideia da aula é manter o código simples, vou simplesmente imprimir 3 frases no console. Então nós vamos fazer system.out.println, apagar as luzes. Mesma coisa, agora mandando fazer silêncio. E novamente imprimir no console surpresa. A próxima classe será porteiro e ela representa o subject, que é o responsável por detectar o evento e notificar todos os interessados. Porteiro extends thread e sobrescreve o método run. A ideia é simular os eventos com o teclado. Então, sempre que eu clicar, por exemplo, na tecla 1, significa que o evento da chegada do aniversariante ocorreu. Qualquer outra tecla que eu pressionar, significa que foi alarme falso. Então, para eu simular os eventos com o teclado, eu irei instanciar um objeto do tipo scanner. Vou definir um laço infinito e armazenar na variável valor o inteiro que eu digitei no teclado. Como eu já falei, se o inteiro digitado for 1, significa que o aniversariante chegou. Aí, para isso, eu vou instanciar um evento passando a data atual. E o próximo passo é notificar os observadores que o evento ocorreu. Mas para isso, eu vou precisar criar um list de chegada aniversariante observer. Vou chamar essa variável de observers, no plural, já que é uma lista. E ela recebe um new arraylist. Depois disso, eu vou criar um método de registrar um observador. O nome do método vai ser add chegada aniversariante observer, que recebe como um parâmetro um observer e adiciona na lista. Voltando agora para o método run, para notificar os observadores é necessário percorrer a lista dos observers e chamar um método chegou de cada um deles, passando como parâmetro o evento que foi criado. E para finalizar essa classe, qualquer outro inteiro será impresso no console alarme falso. Finalmente, vamos implementar a classe aniversário surpresa e ela é a responsável por executar o nosso exemplo. Por isso, ela vai ter o método main. E dentro do método main, no primeiro passo, nós vamos instanciar uma nova namorada. No segundo passo, nós vamos instanciar um porteiro. O terceiro passo é importantíssimo, porque nós vamos registrar a namorada no porteiro. E se esse passo não for executado, obviamente a namorada nunca será notificada que o evento ocorreu. A linha 9 seria equivalente ao ato de interfonar e pedir para o porteiro para ser avisado quando o evento ocorrer.
E por último, eu chamo o método start da thread e o porteiro passa a monitorar os eventos. Pronto, agora é só executar o exemplo e testar digitando os inteiros no console. Vou digitar 2 no teclado, Enter, apareceu alarme falso. Vou digitar 3, Enter, apareceu novamente alarme falso. 4, Enter, alarme falso novamente. Para simular a chegada do aniversariante, basta digitar 1. Exatamente o resultado que esperávamos. Imprimiu no console, apagar as luzes, fazer silêncio e surpresa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo aqui embaixo e assine o nosso canal para ser notificado dos nossos próximos episódios. Por falar nisso, o nosso próximo episódio dessa série de padrões de projeto será sobre o padrão arquitetural MVC. Um abraço e até a próxima. Tá lá embaixo aí. Cara, eu senti. Não, Não, tá lá embaixo não. Tá não? Tá não. Eu senti a parede vibrar, mas fiquei da mulher. Que é isso, Tô dizendo, cara. Nível de complexidade relativamente alto. O foco da nossa história será direcionado para 2 personagens e um acontecimento. Que foi? Eu me liguei depois. Coçando a barba. O server interessado. Segundo, o porteiro. Não dá, né, para gravar desse jeito.